Olá, bem-vindo ao nosso 12º dia do nosso devocional. Que alegria poder compartilhar com você todos os aprendizados e as reflexões que fazemos por aqui todos os dias, até o nosso 42º. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui, deixe seu comentário, deixe a sua reflexão, deixe algo escrito para que fique marcado aquilo que você tem aprendido, aquilo que você tem compartilhado comigo nesses dias que estamos aí com o nosso devocional Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Então hoje, continuando o assunto de ontem, né? Hoje nós vamos abordar mais 4 temas de como ser amigos de Deus, de como ter um relacionamento íntimo com Deus. E hoje o título é Desenvolvendo Amizade com Deus, que começa com o versículo de Provérbios 3:32, que diz assim: Jesus oferece a sua amizade ao justo, ou seja, aquele que cumpre os princípios, os valores e os ensinamentos do Senhor. E ainda tem mais uma citação da Bíblia, de Tiago 4:8, que diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Se você não der liberdade para que Deus se aproxime de você, Ele não vai entrar, Ele não vai invadir a sua vida. Você precisa fazer a sua parte para que Ele chegue até você, para que Ele tenha intimidade com você. Mas lembre-se que a escolha é sua. E depois o autor continua: você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. Se você escolhe estar perto dele, você vai ficar perto dele. Agora, se a sua escolha for pelas coisas do mundo, por outros deuses, e aí você se afastará dele e ficará perto daquilo que você escolheu. Lembre-se, a escolha é sempre nossa. Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos escolher aquilo que nós julgamos melhor para nós. É claro que quem segue a palavra, quem estuda a palavra, quem lê, sabe que o melhor para nós é seguir o que está escrito, é seguir os ensinamentos do nosso Pai. E o autor continua: a exemplo do que ocorre em qualquer amizade, você deve se esforçar para desenvolver o relacionamento com Deus. Isso não acontecerá por acidente. É necessário desejar essa amizade e disponibilizar-lhe tempo e energia. Se você quer muito ser amigo de Deus, o quanto você tem investido tempo e energia na qualidade ou para qualificar essa intimidade e essa amizade? Você já parou para pensar sobre isso? E depois ainda o autor continua. O outro, no caso aqui, o terceiro ponto de como nós podemos ter uma amizade com Deus é: devo optar por ser sincero com Deus. O que é ser sincero com Deus? É realmente contar para Deus nas nossas orações, no nosso secreto, aquilo que nós sentimos. É falar com Ele, é dizer para Ele o quanto às vezes nós estamos descontentes, o quanto nós estamos fazendo oração e às vezes achamos ou pensamos que não está sendo ouvida, não está sendo correspondida. Nós temos, o autor faz lembrar muito bem, os salmos, que os salmos é a oração de Davi, a conversa de Davi com Deus. E muitos salmos ele reclama, muitos salmos ele adora, muitos salmos ele desabafa com o Senhor. Abraão também negocia com o Senhor a destruição de Sodoma. E ele diz, ele negocia do 50 ao 10. Se ainda tiver um justo, Deus não destruiria Sodoma. Abraão negocia, Abraão conversa com Deus, ele reluta aquilo que Deus disse a ele. Quem faz isso é um verdadeiro amigo. Um verdadeiro amigo, quando você não está certo, ou quando tem uma opinião divergente da sua, conversa, dialoga, reluta, e aí entra em consenso. Depois, Moisés fala como amigo de Deus e responda de forma sincera. E ele diz assim: tu me dizes, conduz este povo, mas não me deixas saber quem enviarás comigo. Se eu sou assim tão especial para ti, permite que eu tome conhecimento dos teus planos. Não te esqueças de que este é o teu povo,
tua responsabilidade. O Eterno respondeu: minha presença irá com você. Eu me encarregarei da viagem até o fim. Moisés não concordou. Se tua presença não assumir a liderança aqui, cancela agora mesmo a viagem. De que outra forma eu poderia saber que estás comigo nisso, comigo e com teu povo? Quero saber, viajarás comigo ou não? De que outra forma saberemos que somos especiais? Eu, o teu povo, entre todos os outros povos da terra? O Eterno respondeu a Moisés: está bem, será como você disse. Eu também farei isso, pois conheço você muito bem, e você é especial para mim. Eu conheço você pelo nome. Veja, aqui Moisés reluta. Moisés quer que Deus se posicione. Moisés exige uma posição de Deus. Mas o que faz Moisés falar e agir dessa forma? A intimidade. É o dispor-se, o estar disposto a receber e a fazer aquilo que tem que ser feito por amor ao Senhor. Depois, ele ainda diz: poderia Deus lidar com esse tipo de franqueza se ela partisse de você? Se você falar assim com Deus, qual será a atitude de Deus? Se você tem amizade e intimidade com Ele, você terá a mesma resposta que Moisés teve, que Abraão teve. A verdadeira amizade é edificada sobre transparência. Não adianta você falar algo e fazer outra coisa. Ou você falar e não sentir. Com Deus, nós devemos ser transparentes. Com Deus, é com Ele, no nosso secreto, que nós podemos falar aquilo que sente o nosso coração. Dizer aquilo que estamos sentindo, aquilo que estamos pensando, aquilo que achamos que é certo. Nós temos liberdade para fazer isso com nossos amigos. E Deus quer que nós tenhamos essa liberdade com Ele. Mas é importante ressaltar que é uma liberdade com obediência e respeito, porque a autoridade é Deus. E o autor ainda continua: as pessoas frequentemente culpam Deus por mágoas causadas por outras pessoas, ou por algo que aconteceu a nós, por algum problema. A amargura é a maior de todas as barreiras para a amizade com Deus. E aí vem uma pergunta: por que eu iria querer ser amigo de Deus, se Ele permitiu isto? Quando acontece algo com você, você às vezes se pergunta: mas por que eu vou estreitar o meu relacionamento com Deus? Deus fez isso, fez aquilo comigo, Ele não cuidou de mim? E olha como nós estamos sendo injustos. Muitas vezes nos nossos problemas, Ele nos carrega no colo. E muitas vezes os nossos problemas acontecem para nos fazer nós nos tornarmos mais fortes. Criar musculatura para enfrentar o que está por vir. Livrar-se dos ressentimentos e revelar o que sentimos, no entanto, são os primeiros passos para a cura. Quando você toma consciência daquilo que está magoando você, daquilo que está impedindo você de chegar mais perto de Deus, você está dando o primeiro passo para a mudança, o primeiro passo para a cura. Todas as emoções possíveis estão catalogadas nos Salmos. Quando você lê as confissões emocionadas de Davi e de outros compositores, percebe que é assim que Deus quer que você o adore, sem reter absolutamente nada do que sente. Você pode orar como Davi fez: derramo diante dele as minhas queixas e conto-lhe todos os meus aborrecimentos. Estou totalmente abatido. Davi, quando fala nos Salmos, quando faz a oração dos Salmos, ele fica despido. Ele conta para Deus e ele fala com Deus, ele relata a Deus o que ele sente. Ele pede perdão, ele adora, ele glorifica, ele muitas vezes pede que Deus justifique algo, que Deus se posicione. Davi é muito ousado no relacionamento dele com Deus. E aí o autor continua: o outro ponto para nós termos amizade com Deus: devo optar por obedecer a Deus pela fé. A obediência, nós temos que ter isso muito claro. Nós somos filhos amados, nós devemos ter um relacionamento íntimo com Deus, mas não podemos esquecer jamais da obediência.
A obediência nos aproxima de Deus. E aí, Jesus diz numa passagem: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno, porque Ele é o nosso Deus. Ele sabe todas as coisas e nós devemos confiar e obedecer, porque jamais Ele vai querer algo para o nosso mal. Somos amigos de Deus, mas não somos seus iguais. Ele é o nosso amado líder e nós o seguimos. Isso precisa ficar muito claro. Nós devemos cultivar uma amizade com Deus, devemos conversar, devemos ter um momento de intimidade, mas Ele é o nosso líder e nós o amamos. É a Ele que nós devemos seguir. E aí o autor ainda continua: obedecemos a Deus não por obrigação, nem por medo ou por imposição, mas porque o amamos e confiamos que Ele sabe o que é melhor para nós. Queremos seguir a Cristo por gratidão a tudo que Ele fez por nós. E quanto mais de perto o seguimos, mais intensa a nossa amizade se torna. E é sobre isso. É sobre gratidão, é sobre amor, é sobre confiança. Nosso relacionamento com Deus deve ser pautado nestes sentimentos. Os não cristãos, em geral, pensam que os cristãos obedecem por obrigação, por culpa ou medo de serem punidos, mas a realidade é o oposto. Fomos perdoados e libertos, não por obedecermos por culpa ou por obrigação, mas por amor. E essa obediência nos traz grande alegria, como Jesus disse: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no seu amor, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês esteja completa. A nossa alegria só está completa em Cristo, em Deus e com Deus. É importante nós sabermos e lembrarmos todos os dias disso. E lembrando que a verdadeira amizade, ela não é passiva, ela é atuante, porque o Senhor nos diz que nós devemos estar em ação, confiar, obedecer, ter esperança, mas não ficar de braços cruzados. Nós devemos estar em ação o tempo todo. E aí o autor ainda continua: grandes oportunidades podem acontecer uma única vez em toda a sua vida, mas pequenas oportunidades nos cercam todos os dias, mesmo por um simples ato, como dizer a verdade, ser gentil ou animar alguém, trazer um sorriso à face do Senhor. Quando nós fazemos pequenas coisas, aproveitamos as pequenas oportunidades para agradar o Senhor, nós fazemos com que Ele verdadeiramente se agrade da nossa atitude. Jesus iniciou seu ministério público com a idade de 30 anos, ao ser batizado por João. Naquele momento, Deus falou do céu: este é meu filho amado e estou plenamente satisfeito com ele. Imagine as 3 décadas que Jesus passou neste mundo, e a Bíblia não tem muitos relatos, tem um ou outro. E quando Jesus vai ao rio e é batizado por João, Deus, lá do céu, lá do alto, se manifesta, porque foi uma atitude, foi uma oportunidade. É através das coisas simples que Deus se alegra conosco. E aí depois tem outro ponto: devo optar valorizar o que Deus valoriza. Aqui podemos falar de princípios. O que Deus valoriza, você tem valorizado? As prioridades de Deus eram suas prioridades e os desejos dele eram seus desejos também? O que me deixa tão abatido é que me preocupo demais com vocês. É a paixão de Deus queimando dentro de mim. Davi se sentia dessa forma: pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daquele que me insultam caem sobre mim. Assim Davi se sentia, assim Davi falava com Deus. Davi relatava tudo o que sentia, tudo o que acontecia com ele. Davi era extremamente sincero e transparente com Deus. Depois o outro ponto: devo desejar ser amigo de Deus mais do que qualquer outra coisa. Davi desejou apaixonadamente conhecer a Deus, expressando-se com palavras
como anelo, anseio, sede e fome. Ele ansiava pelo Senhor e declarou: uma coisa que realmente desejo do Senhor é o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. Em outro salmo ele diz: o teu amor para mim vale mais que a vida. Se nós começarmos a entender o quanto é importante o amor de Deus e a presença dele todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, nós demos um novo significado à nossa existência. E nós começamos a escrever uma maneira diferente da nossa história. Nós começamos a escrever um capítulo novo, escrever algo diferente e deixar um legado para aqueles que nos seguem. A verdade é, você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. Essa frase é muito forte. Você está tão perto dele quanto escolhe estar. Se você escolhe não estar perto dele, você vai ficar longe. Se através das suas atitudes você não estiver perto dele, você vai se afastar. Escolha profundamente estar perto dele, ter esta amizade íntima com ele. E lembre-se, o sofrimento que você passa em algum momento da sua vida, o deserto que você vive, ele é um combustível para a sua paixão, porque gera energia com tal intensidade que transforma o que normalmente não possuímos. Lembre-se, as adversidades, os desafios, eles servem de motivação para que nós possamos chegar cada vez mais perto do nosso Senhor, do nosso Pai, do nosso amigo. Os nossos problemas não são uma punição, mas apelos de um Deus amoroso para nos despertar. Imagine olhar para os nossos problemas como um despertar. O Senhor não está irritado com você, está irritado por você e fará o que for necessário para trazê-lo de volta à comunhão com Ele. Lembre-se, Deus está sempre querendo você mais perto dele. Jamais Ele vai querer afastá-lo. E você pode repetir a oração ao longo do seu dia, ao longo da sua vida. A seguinte oração, pegue papel e caneta e anote. Querido Jesus, mais que qualquer outra coisa, quero conhecer-te intimamente. Deus disse aos cativos da Babilônia: quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração e em primeiro lugar, dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar. Quando você busca verdadeiramente, profundamente de todo o seu coração, você não vai se decepcionar, porque o Senhor está de braços abertos a te esperar. E depois, um último ponto, seu relacionamento mais importante. Não há nada, absolutamente nada mais importante do que o seu relacionamento com Deus. Esse é o relacionamento que durará para sempre. Esse é o relacionamento que fará você escrever a sua história quando você voltar para casa. Algumas dessas pessoas perderam a coisa mais importante da vida. Elas não conhecem a Deus. Você perdeu a coisa mais importante da sua vida? Pois pode fazer algo a respeito disso agora mesmo. Lembre-se, a escolha é sua. Você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. Escolha estar perto, cada vez mais perto. E o tema para a reflexão de hoje é: estou tão perto de Deus quanto escolho estar. E o versículo é Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. E a pergunta para meditar é: que escolhas práticas farei hoje para me aproximar mais de Deus? Que reflexão, né? O quanto nós precisamos nos conectar e estar dispostos a escolher esta intimidade e essa amizade. Escolha estar cada dia mais perto dele. E 1% todos os dias, melhor do que ontem e mais próximos dele do que ontem. E com esta frase, nós terminamos o nosso devocional de hoje e eu espero você amanhã.